Olá pessoal, eu sou o professor Antônio Marcos e hoje vamos a mais um momento AP Conceitos. É importante a gente sempre trabalhar na física conceitos porque não existe física sem conceitos. Só que hoje eu vou aproveitar e vou trazer, além de mais de um conceito que se enquadra numa mesma condição. Como é que isso funciona, Marcos? E que importância isso tem no entendimento de processos? Então vamos lá. Vamos lá para um tópico muito interessante, muito importante para o vestibular, que se chama termologia, né? Muita gente boa faz referência à termodinâmica, mas a termologia é a parte da física que estuda os eventos, sistemas e fenômenos térmicos. Para a gente entender bem, a gente trabalha três conceitos básicos de um tópico da termologia chamado de termometria. Termometria dá uma ideia de termômetro, ou seja, da relação que lida com a temperatura, que estuda e que mede a temperatura. Mas aí, a gente precisa, na verdade, para entender a funcionalidade da termometria, a gente precisa entender não mas três conceitos que resultam de um grande evento. Pô, é sério, Marcos? É. Esses conceitos não podem ficar confusos, né? A gente não pode vacilar quando a gente fala de processos como este. Por exemplo, a gente tem na termometria a parte da termologia que estuda e mede a temperatura. Mas o que é, basicamente, temperatura? Gente boa, temperatura, na verdade, é a medida do estado de agitação molecular, a medida do grau de agitação molecular. Quanto maior a agitação molecular de um sistema, maior a sua temperatura. Quanto menor a agitação molecular de um sistema, menor a sua temperatura. Por exemplo, quando você tem um gelo, a vibração das partículas é tão pequena que é imperceptível aos olhos humanos. Essa vibração é tão pequena que indica uma baixíssima temperatura. Você sabe que o gelo, ele indica baixa temperatura. Há uma associação muito direta. Quando você está fervendo a água para fazer um chá, para fazer um café, você ferve a água vigorosamente ali, a água fervente, a vibração das moléculas é muito intensa. Quanto maior a agitação molecular, maior a temperatura. Então, a temperatura está diretamente ligada ao grau de agitação das partículas, ao grau de agitação molecular de um corpo, um sistema ou uma substância. É importante a gente lembrar disso. Todo corpo que tem temperatura, que tem agitação molecular, que tem vibração na sua estrutura, ele tem uma energia vibratória chamada de energia térmica. Poxa, Marcos, o que é energia térmica? É a energia cinética das partículas promovida pela temperatura. Cinética, o termo cine é movimento, a velocidade, a energia da movimentação. Então, se você tem temperatura, você tem grau de agitação. Se tem grau de agitação, tem energia cinética, energia térmica. Essa energia térmica, muita atenção, porque em alguns momentos nós discutiremos aqui no nosso curso, mas é importante essa energia térmica, essa energia vibratória nos gases, ela é chamada de energia interna do gás. Essa energia, quando é transitada de um corpo para outro, nós chamamos isso de calor. O que é calor? É a energia térmica em trânsito, é a energia térmica em deslocamento de um corpo para outro de diferentes temperaturas. Então perceba, são conceitos dependentes, mas são conceitos diferentes, tá? Então o que é temperatura? Medida do grau de agitação molecular. Quanto maior o grau de agitação, maior a velocidade, maior a energia cinética, maior a energia térmica. Esta energia térmica também é conhecida como energia, vou até escrever aqui, interna. Só que energia interna é um enquadramento aplicado diretamente quando você se refere a um gás, tá? Então, todo corpo que tem agitação molecular tem temperatura. Todo corpo que tem vibração gera velocidade, movimentação das partículas, ou seja, está gerando energia térmica. Essa energia, quando transita de um corpo para outro, você chama isso de calor.
Podemos dizer, então, que o calor é energia térmica em trânsito entre dois ou mais corpos de diferentes temperaturas. Observe que são conceitos de forma dependente, embora sejam diferentes, mas são altamente dependentes. Um implica no outro. Mas, Marcos, qual a importância da gente fazer essa conexão com 3 conceitos numa ideia só? Bom, vão haver muitas conexões com isso, porém, tem algumas que são mais evidentes. Imagine, por exemplo, que você tem um corpo A com uma temperatura de 90 graus e você tem num sistema físico um outro corpo B com 40 graus. Então, veja, eles têm temperaturas diferentes, têm energias térmicas, cinéticas diferentes, vibratórias diferentes. Quem tem maior energia térmica? Quem tem maior temperatura, no caso A. Então, o calor naturalmente transita do ponto de maior para o ponto de menor temperatura, ou seja, a transferência de energia tem um gradiente sempre do maior para o menor, ou seja, o calor vai fluir de A para B. E isso vai acontecer, essa transição da energia térmica é chamada de calor. Perceba que energia térmica é energia cinética, energia vibratória, mas se ela transita, eu chamo isso de calor. Então, depois que isso acontece, olha a consequência dinâmica. O A, como está cedendo, perdendo calor para B, o que ele faz? Diminui sua temperatura. O B, proporcionalmente, recebe calor e aumenta a sua temperatura, até que chega um ponto em que os corpos A e B ficarão com temperaturas exatamente iguais. Eu vou chutar aqui um valor 53 graus, tá? Então, quando isto acontece, gente, quando exatamente isto acontece, nós dizemos que o sistema atingiu o que nós chamamos de equilíbrio térmico, que é um estado, não um conceito, né? Equilíbrio e igualdade. Térmico vem de temperatura. Equilíbrio térmico é quando 2 ou mais corpos atingem temperaturas iguais. Perceba que o uso desses 3 conceitos serve para você apoiar a ideia de equilíbrio térmico. 3 coisas eu preciso comentar. Primeira, nunca associe temperatura quente e frio. Ah, não? Não. Quente e frio são sensações térmicas. Sensação não se conceitua. Por que não, Marcos? Porque o que é frio para um pode não ser para o outro, o que é quente para um pode não ser para o outro. Às vezes você está numa sala fechada com ar-condicionado, tem um cara agasalhado, parece que está no Polo Norte, enquanto o outro está lá com uma camiseta bem simples. E todo o ambiente numa mesma temperatura. Então as sensações térmicas podem ser diferentes. Então não associe temperatura quente e frio, a gente faz isso cotidianamente. No cotidiano tudo bem, mas para o vestibular, temperatura medida do grau de agitação das partículas de um corpo ou de uma substância. Segunda coisa importante, não associe calor ao corpo. Associe calor a uma transição entre corpos. Você recebe calor, você perde calor, mas o que você tem é temperatura. O que você tem é energia térmica. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque normalmente nós fazemos assim. Você chega num ambiente, verão, praia, nossa, que calor. Você não está com calor, ninguém está com calor. Você recebe calor do ambiente ou você perde calor para o ambiente. Quando você entra num ambiente com ar-condicionado, o seu corpo cede calor ao meio, gerando o que você chama de sensação de frio. Sensação de frio é perda de calor. Quando você está com febre, o seu corpo cede calor ao ambiente. E isso faz com que você tenha a sensação de frio. Mas veja, calor não é algo que está em você. O que tem em você é a temperatura, a energia térmica. Quando você se relaciona com o meio ou com outros corpos, a transição, ganhar ou perder, certo? Então, se alguém afirma assim, todo corpo tem calor, falso. Todo corpo tem temperatura, todo corpo tem energia térmica. Fique atento com essas colocações conceituais, porque elas são muito técnicas, aparentemente muito suave. Suave quando você entende claramente o que você está trabalhando. Terceira coisa que você não pode vacilar. Eu fiz um exemplo ali que dizia assim, 90 graus, 40 graus. Eu botei 53, 53. Cara, poxa, rapaz, eu achava que o cara ia fazer lá 90 com 40, 130,
dividido por 2, 65 para cada. Você achou que o equilíbrio térmico daria a média. Não é verdade. Equilíbrio térmico pode ser qualquer temperatura entre a mínima e a máxima. A mínima é 40, a máxima é 90. Podia ser 65? Podia, mas não é obrigação ser a média. Podia ser 53, podia ser 42, podia ser 89,5, poderia ser 70, podia. O que não pode é o equilíbrio acontecer fora do limite entre 40 e 90. Tipo, um com 90 do 40, o equilíbrio foi a 25 graus. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Percebe? Equilíbrio térmico pode ser qualquer temperatura que se estabelece entre a máxima e a mínima. E a mínima e a máxima, 90 e 40, qualquer uma. 53, 48, 77, 65, mas não tem que ser a média. Poxa, a gente tem essa ideia de média, é uma ideia perigosa. Por exemplo, só seria factualmente a média se A e B tivessem a mesma massa e fossem compostos da mesma substância. Ou seja, duas esferas de ferro, cada uma com 3 quilos. Aí daria exatamente a média. Mas isso é algo para um outro momento, isso é algo para uma outra ideia de estudo e conceito. Espero ter ajudado você, espero que você nos siga no canal, espero que você esteja contente com o que estamos fazendo aqui, porque a física é uma coisa muito bonita e espero que você se dê bem no seu vestibular também. Um grande abraço, gente boa, até a próxima, pessoal!